Amém, queridos. Que bom estarmos juntos novamente, nesse dia tão precioso que o Senhor nos deu para glorificarmos, exaltarmos o nome dEle. E quero agradecê-lo porque Ele tem dado vida a mim e a você. Mas principalmente porque você está conosco nesse culto online, nesse tempo tão precioso diante de Deus, que você possa ser tremendamente abençoado nesse dia. Esse é o nosso propósito, o desejo do nosso coração, que você possa receber o melhor de Deus nesse dia. E quero estar ministrando uma palavra muito gostosa ao teu coração, daquilo que é necessário para nós, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Eu quero estar falando ao teu coração sobre o tema: há poder na unidade. E o texto base da nossa exposição é tão somente um versículo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim para mim e para você: rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Olha que coisa preciosa, não é? Que o nosso querido apóstolo Paulo trouxe a essa tão amada igreja, a igreja de Coríntios. E, queridos, nós estamos vivendo, não é, um tempo tão precioso, um tempo novo, que nós nunca experimentamos antes, não é? E no texto que nós lemos, né, de 1 Coríntios, vemos no versículo que acabamos de ler, que a igreja de Coríntios estava experimentando um momento muito difícil, um problema sério de divisão na igreja. E vemos ali, não é? A igreja se dividindo em 4 grupos. Um grupo de irmãos queria ser liderado por Paulo, o apóstolo Paulo. Outro grupo de irmãos que só queria ser liderado por Cefas, pelo apóstolo Pedro. E outro grupo de irmãos que só queria ser liderado por Apolo. E o quarto grupo que não queria ser liderado por ninguém, apenas por Jesus. Olha que situação que estava vivendo a igreja do Senhor Jesus ali em Coríntios. Então, Paulo, para resolver esse problema, ele escreveu esta carta, mais propriamente, especificamente esse versículo, dando uma direção para aquela amada igreja, de qual deveria de ser a sua postura. E que todos os 4 grupos falassem a mesma língua, porque era um corpo, não é? Um povo tão somente, o povo de Deus, e que não podia haver essa divisão no meio da igreja. Agora eu pergunto para você, por que será que Paulo queria tanto que os irmãos de Coríntios tivessem esta unidade? Por que será, queridos, que a unidade ela é tão importante para a igreja do Senhor Jesus? Eu quero aqui trazer algumas afirmativas muito gostosas após esse texto lido e meditado e tendo tirado tempo com o Senhor nesta palavra, daquilo que encheu meu coração de gozo nesses escritos do nosso querido apóstolo Paulo. Então a unidade, ela tem o poder de nos guardar. Quando nós andamos em unidade, não é? Envolvidos no mesmo propósito, as batalhas que surgirem na nossa caminhada, queridos, nós teremos muito mais condições de vencê-las. E são tantas as lutas, as dificuldades que têm vindo sobre nós, não é? E todos os dias nós as enfrentamos. Problemas em casa, problema na escola, problema no trabalho, problemas entre familiares, amigos, irmãos de sangue, e também algumas vezes coisas que não podia, como nós vimos aqui na exposição de Paulo, até mesmo dentro da igreja. E sabe, amados, quando nós estamos passando por problemas, seja ela de qual natureza for, e nós nos afastarmos um dos outros, nós nos tornamos mais vulneráveis, nós nos tornamos pessoas que estão mais suscetíveis a sermos
destruídos naquela caminhada, naquele propósito que nós tomamos. E, com isso, o resultado das nossas vidas, com as provas, com as lutas, com as dificuldades que vêm sobre nós, é uma só: a de derrota. É isso que o nosso inimigo maior, o inimigo das nossas almas, ele quer e tem trazido para a igreja do Senhor Jesus, para nós, para mim e para você. Ele sabe que se nós estivermos juntos, se nós estivermos no mesmo propósito, se nós estivermos orando, buscando o discernimento de Deus, andando juntos, nós com certeza conseguiremos vencer tantas as dificuldades que têm vindo sobre nós. Nós estamos vendo isso nos nossos dias. Esse tempo de pandemia, esse tempo de estarmos enclausurados dentro das nossas casas, de nós não podermos estar nos reunindo como igreja. Não pense você que não tem um plano, um propósito por trás disso tudo. É lógico que tem, não é? Porque nós estamos deixando de estar juntos, tendo comunhão, participando de culto, recebendo oração, recebendo cura, libertação, manifestação do poder de Deus, ação do Espírito Santo. Essa é uma estratégia, não tenha dúvida disso. Mas quando nós permitimos que o poder de Deus seja sobre nós, queridos, nós, com certeza, juntos, nós seremos muito mais fortes. Por isso que nós, como igreja do Senhor Jesus, nessa cidade, igreja local, nós insistimos tanto, nós fazemos tanta questão que você esteja numa célula, que você esteja participando da vida ativa de um life group. Por quê? Porque lá você vai receber vida. Aonde há manifestação de unidade em torno do propósito do Senhor Jesus, nós recebemos vida. E aí, queridos, nós vemos algumas coisas muito importantes pela palavra e também pela própria situação de que já aconteceu no mundo ou que existe ao nosso redor. Há um provérbio africano que diz que se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Olha só que interessante, nós sabemos que juntos nós podemos produzir muito mais. E isso provém de uma unidade. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 41, está escrito assim: se alguém te chamar para caminhar com ele 1 milha, ande 2. Por causa desse princípio tão poderoso da unidade, onde há a manifestação de poder, de presença de Deus em nosso favor. Também a unidade da igreja tem o poder de prevalecer sobre o nosso inimigo. Nós observamos lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, não é? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Olha que colocação poderosa, amados. Vemos o Senhor Jesus fazendo uma afirmativa tão poderosa que ficou para nós usarmos hoje em favor das nossas vidas como igreja dos nossos dias. O Senhor Jesus deu essa direção aos discípulos e ficou registrada, e Satanás tem muito medo dessa palavra porque sabe o poder que há na unidade, não é? E quando é que foi que o Senhor Jesus falou isso aos seus discípulos? No versículo 16, aí em Mateus 16, nós vamos observar Pedro fazendo uma afirmação. Jesus chega aos seus discípulos e pergunta a eles: o que diz o povo ser o Filho de Deus? E muitos deles disseram: um dos profetas, um dos grandes homens do passado. E aí Jesus vira para eles e diz assim: e vós, o que dizeis que eu sou? Não é? Nessa direção de palavra. E aí o apóstolo Pedro, com muita convicção, firmeza e segurança, diz ao Senhor Jesus: tu és o Filho do Deus vivo. Olha que coisa tremenda, da convicção que estava no coração de Pedro. E aí o Senhor Jesus vira para eles então e diz: bem-aventurados sois vós, Pedro, pela sua afirmativa, pela sua colocação, e sobre essa tua colocação eu edificarei a minha igreja, que Jesus é o Filho de Deus. Amados, isso está para nós, nas nossas mãos hoje, não é? De uma forma viva.
à nossa disposição como igreja de hoje. Né? O Senhor Jesus diz, após ouvir isso de Pedro, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, contra eu, contra você, contra a eclésia, que somos nós, queridos. Então preste atenção, como é importante nós estarmos focados no mesmo propósito, no mesmo objetivo da unidade da igreja, que tem o poder de prevalecer sobre todas as circunstâncias. Contra Satanás, contra os seus enviados, que todos os dias têm se levantado contra você e contra mim, contra nós como igreja, para aniquilar a obra do Senhor Jesus aqui na terra. Então, queridos, é muito importante, não é, nós estarmos vivendo isso intensamente nas nossas vidas, para que nós não venhamos a ser derrotados, que nós venhamos a prevalecer. Não é? Tem muita gente que acha que consegue sozinho prevalecer contra as investidas das trevas. Não é? Você, através da sua oração, você até pode prevalecer em algumas áreas, em algumas investidas do nosso inimigo. Mas há áreas, há certos momentos das nossas vidas que nós precisamos de estar unidos, de estar recebendo e participando de um grupo de irmãos preciosos, que vai orar por nós, que vai chorar pelas nossas necessidades, que vai estar trazendo cobertura para nós, suporte para nossas vidas. Como isso é importante, amados. Não é? Então nós precisamos de ajuda dos irmãos. E é por isso que nós precisamos de andar em unidade, estarmos juntos em todos os momentos das nossas vidas, debaixo do mesmo propósito, pensando as mesmas coisas, desejando da mesma forma, conforme diz o texto precioso que nós acabamos de ler do nosso querido apóstolo Paulo. E por isso que nós vamos precisar de andar em unidade, para poder prevalecer contra a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que foi precipitado sobre a terra, conforme está registrado para nós, lá em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8. É na unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, queridos, é que nós vamos ser protegidos. Por isso que nós constantemente estamos te abordando. Por isso que constantemente nós estamos te chamando para você fazer parte de um grupo, de uma célula, porque lá você vai receber todo o suprimento necessário. Você vai estar recebendo oração semanalmente. Você vai estar recebendo direção semanalmente. E aí você vai estar fazendo parte de uma família tão linda, tão preciosa, que é as nossas células. Também, queridos, na unidade, ela tem o poder de nos levar mais longe. Ela tem o poder de nos aperfeiçoar. E quando nós somos o Senhor Jesus, quando nós estamos andando com Ele, nós somos aperfeiçoados nele e por intermédio dele nas nossas vidas. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ah, amados, se nós estivermos andando sozinhos, se eu não valorizar o que a palavra de Deus tem trazido para nós, principalmente nesse texto, não é? Olha o propósito de Deus, que nós cheguemos à unidade da fé. E a unidade da fé, queridos, nós precisamos estar recebendo da mesma fonte, bebendo da mesma água, alimentando da mesma palavra, não é? Estando unido no mesmo propósito que o Senhor tem para nós, para que possamos estar sendo enriquecidos pelo conhecimento que há no Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? E possamos chegar então à estatura de um homem feito na presença do nosso Deus. Percebe, queridos, como que a unidade tem o poder de nos levar muito mais longe?
de abrangermos muito mais, de conhecermos muito mais, de abrir o nosso entendimento segundo o propósito de Deus. Então veja só, quando nós olhamos para a natureza, queridos, quando nós olhamos para as aves, olhamos para os animais, você vai ver algo muito poderoso nessa dimensão. Por exemplo, é normal, quando está chegando o inverno, ou entrando o verão no nosso país, você vê revoados de gaivotas que estão migrando de um canto para o outro. Você observa que eles voam numa forma estratégica. É normal você ver, não é, um revoado de garças, vamos dizer aí, gaivotas, e numa forma em V. Até bonito de ver a forma como que eles são organizados. E nós sabemos que aquele que está na ponta do V vai na ponta, não é? Abrindo o vento, quebrando a inércia do vento, ele recebe uma carga maior do vento. Ele se cansa muito mais. E aqueles que estão mais atrás, logo após a envergadura do V, eles vão voando mais tranquilo. E é muito interessante você observar que de tempo em tempo, aquele que está lá na ponta, que está cortando o vento, ele sai daquela posição e vai para o grupo, na parte de trás, onde a resistência não é tão grande. E o outro que está descansado vem lá para a ponta daquela formação em V. E aí, queridos, há uma pesquisa que afirma que por essa atitude das gaivotas, elas conseguem voar até 70% mais longe e alcançar uma região mais quente, um lugar onde tenha mais fartura de alimentação. O que nós aprendemos com isso, queridos? O que nós estamos vendo com isso? Não é? O que tem a ver com as nossas vidas? Sabe? E a resposta do que nós precisamos está na atitude desses pássaros, não é? De estar migrando de um canto para o outro. E quando nós temos esse mesmo coração, andando nessa mesma dimensão de unidade, como no caso das gaivotas, amados, nós somos mais vitoriosos. Nós estamos preocupados de um com o outro, que quando um passa por dificuldade, quando um está experimentando uma luta, um momento difícil, aquele irmão que está do lado se posiciona para ajudar, se posiciona para carregar junto conosco aquela carga que está tão pesada para nós. Então, queridos, é muito importante nós aprendermos com a própria natureza do propósito que o Senhor tem com a unidade, porque juntos nós vamos prevalecer e vamos chegar à estatura do varão perfeito, vamos ser forjados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, vamos trazer para o nosso coração, nossos corações, exatamente aquilo que o Senhor tem desejado para nossas vidas. Então, amados, é muito importante, não é? Estarmos nessa dimensão. Qual foi o maior segredo da igreja primitiva? Se não foi o maior avivamento de toda a história da igreja, é um dos maiores. E o motivo das suas vitórias, deles serem grandes, deles serem cheios do Espírito Santo, de experimentarem coisas poderosas de Deus, não tenho dúvida disso, que foi a unidade que eles viveram naquele tempo. Então, amados, a unidade deve de ser para nós, de estarmos buscando de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, deixar de lado as picuinhas, as diferenças que há entre nós. Há uma ilustração que eu gosto muito dela, e de vez em quando eu conto essa ilustração nos nossos cultos. Diz que na Sibéria, um dos países que o inverno é muito intenso, uma região onde o ar polar é muito intenso, onde o inverno ali dura por cerca de 8 meses,
E alguns anos atrás, diz a história, essa ilustração, que tinha uma manada grande de porco-espinhos que estavam sendo dizimadas. Porque quando começava o inverno, eles faziam as suas locas debaixo daquela montanha de neve. E muitos deles morriam de frio por estar sozinho naquelas tocas. E quando eles começaram a ser dizimados, começaram a morrer muito, um deles teve uma brilhante ideia. Fez uma reunião logo após a sua saída, quando terminou o inverno, e conversou com os demais e disse: olha, e se nós fizéssemos uma toca só para o próximo inverno, e nós pudéssemos nos adentrar, e o calor do corpo de um de nós aqueceria o outro, mesmo que houvesse diferença entre nós, mesmo que os meus espinhos estivessem machucando o teu corpo, e os teus espinhos machucando o meu corpo, mas seriam feridas que seriam cicatrizadas rapidamente, mas nós haveríamos de vencer o inverno com menos morte no nosso meio. Sabe, queridos, é o que tem faltado para nós. A diferença entre nós, sim. A divergência de pensamentos, sim. Como existiu aqui na igreja de Corinto. Nós vemos aí 4 grupos se levantando. E cada um com um pensamento, cada um numa formação, cada um querendo estar aos pés de um dos líderes. E Paulo então escreve dessa forma para a igreja daqueles dias, da necessidade de estarmos falando as mesmas coisas, de andar na mesma dimensão. Amados, você sabe por que a igreja do Senhor Jesus não tem vencido e não tem rompido tanto nesses dias do qual nós passamos? Exatamente porque muitas vezes nós não nos suportamos uns aos outros. Então, queridos, esta palavra ela é muito importante, não é? Que a unidade tem o poder de nos levar muito mais longe, de nós estarmos alcançando muito mais para o Senhor Jesus, queridos. O que Ele fez comigo, o que Ele fez com você, Ele te salvou, Ele me salvou, mas essa salvação, ela precisa de ser vivida por nós de uma forma intensa e levar a outros que vivem do nosso lado, os nossos vizinhos, os nossos parentes, nossos irmãos de sangue, os nossos familiares que ainda não se renderam aos pés do Senhor Jesus. E nós sabemos pela palavra de Deus que o desejo do nosso Deus é que todos venham à salvação eterna. E Ele, sabe, não vai mandar anjos aqui. Ele não vai mandar o seu Filho novamente aqui, porque Ele já fez isso, queridos. Mas eu e você, com os nossos corações cheios da presença de Jesus, se nós andarmos cheios na virtude dessa palavra que nós estamos ouvindo, amados, nós vamos estar tão apaixonados por aquilo que o Senhor Jesus é para nós e por nós. E vamos fazer toda a diferença, não é? Nesse mundo do qual nós estamos vivendo. Então nós temos o poder de mudar a história da nossa cidade. Nós temos o poder de mudar a história do nosso povo, queridos. Depende só de nós vivermos essa unidade, de não ficarmos procurando e buscando de um canto para o outro. E o que tem acontecido hoje muito é isso. Nós ficamos correndo de um canto para o outro para ouvir aquilo que vem agradar os nossos corações. Tudo que nós temos que ouvir, amados, tudo aquilo que nós precisamos está na Bíblia Sagrada. Tudo que eu preciso para viver na unidade que o Espírito Santo de Deus tem por fazer nas nossas vidas está na palavra de Deus. Então esse texto é muito forte, é muito poderoso, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe, amados, nós precisamos de quebrar as barreiras, derrubar aquilo que nos impede, aquilo que nos afasta um do outro. Ainda que seja difícil de andar junto, muitas vezes eu não concordo com o que o irmão está falando. Eu não aceito muito, porque
ele é pecador, como se eu fosse santo, não é? Olha, o Senhor Jesus conviveu com Judas o tempo todo, até a última hora, sabendo quem ele era, não é? Olha, Pedro, o tempo todo o Senhor Jesus sabia quem era Pedro, mas em momento nenhum ele deixou os seus discípulos de lado, ele sempre os chamou para estar junto, orando, instruindo, trazendo discernimento do propósito de Deus. E foi Judas quem o entregou, e Jesus o amou até o fim, não é? Foi Pedro que negou ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus o amou até o fim. E após a ressurreição do Senhor Jesus, a primeira pessoa que o Senhor foi buscar com muita veemência foi Pedro. Agora, eu e você, queridos, nós temos amado as pessoas que estão do nosso lado até o fim? Nem sempre. Mas eu não tenho só que amar essas pessoas. Além de amar, eu tenho que andar com elas, ser um com ele, com ela. Porque são pessoas à imagem e semelhança do meu Deus. Então, queridos, o propósito de Deus é que nós andemos em unidade. Porque a unidade é algo poderoso da parte de Deus para nossas vidas. Porque há poder na unidade, através da nossa oração, um fortalece o outro, não é? E como isso tem sido forte, nós temos ido para o monte orar, e coisas tremendas o Senhor tem nos dado ali no monte, por causa da unidade de um grupo de pessoas que está orando junto. Agora, esse mesmo poder, essa mesma unidade tem que ser gerada no nosso meio como igreja do Senhor Jesus. E você é desafiado por Deus para viver esta dimensão diante do trono do Pai, diante daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você e para nós. Então, queridos, busque essa unidade, viva essa unidade, ainda que seja difícil, ainda que você discorde daquilo que o irmão está fazendo, mas ore por ele, clame por ele, peça a Deus que dê a ele de mudar o coração dele, e mude o nosso também, mude o teu também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que essa palavra possa achar lugar no teu coração, na tua vida, e viva intensamente a manifestação do poder de Deus. Muito obrigado por estar conosco, por este culto, através dessa live. Que nesse dia o Senhor possa falar muito o teu coração, que esse dia seja um dia de você estar experimentando mais de Deus, de abrir o teu coração, de expor ao Senhor: Senhor, eu quero viver esses valores de unidade que o apóstolo Paulo tanto falou lá para a igreja de Coríntios. As mesmas diferenças que existiam lá, eu vejo hoje aqui no nosso meio. E Paulo trouxe uma palavra focada para que essas coisas fossem exterminadas no meio da igreja de Coríntios. E precisa ser exterminado também nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar por você neste momento, para que Deus te dê muita sabedoria, me dê sabedoria. Eu quero chegar à estatura de um varão perfeito, ser aperfeiçoado no Senhor, conforme diz o texto, não é? Até que nós cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de um homem feito na presença do Pai. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por esta palavra, que o teu propósito é o nosso aperfeiçoamento, que nós busquemos isso, ó Deus, através da nossa unidade como corpo, como eclésia do Senhor aqui na terra. Senhor, no nome de Jesus, que todas as diferenças caem por terra, tudo aquilo, ó Deus, que Satanás traz para os nossos olhos, para o nosso entendimento, contra o irmão, contra a irmã, que não prevaleça sobre nós, que seja exterminado no poder, na autoridade que é no nome de Jesus. Senhor, eu quero agora orar por esses queridos, por essas queridas que pediram as nossas orações, que estão enfermos nesse dia, ó Deus, que estão passando por lutas, por dificuldade. Ó Deus, em nome de Jesus, eu declaro que o poder do Senhor é sobre eles, porque a cada manhã, diz a tua palavra, que o Senhor renova sobre nós o teu Espírito, a tua graça, a tua misericórdia. Por isso, ó Deus, eu declaro cura, ó Deus, para esse irmão, eu declaro cura por essa irmã, ó Deus, não importa qual seja a enfermidade, porque todas elas estão debaixo do teu poder, da tua virtude. Eu declaro, meu irmão, eu declaro, minha irmã, que pela fé você pode alcançar a vitória em Cristo Jesus sobre esta enfermidade, em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor te dá sabedoria nesse dia, sabedoria para você enfrentar as suas lutas, meu irmão, as suas dificuldades, aquilo que tem te afligido tanto. Eu declaro no poder, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus,
graça de Deus, virtude de Deus sobre você, meu irmão. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem te afligido, aquilo que tem tirado a tua paz, o teu sossego, eu declaro o tempo de fim, falência, em todas as áreas onde Satanás tem se levantado contra a tua vida. Eu declaro que o poder de Deus está sobre você, te fortalecendo, para que você possa buscar o domínio nesta palavra que você ouviu nesse dia, de andar em unidade com o povo de Deus, para que você possa chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, do estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu te abençoo, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, sobre a tua vida, nesse dia. Seja cheio de graça, cheio de autoridade, cheio de poder de Deus, aonde você estiver agora, que o Senhor seja contigo, te abençoando com toda a sorte de bênção. Amém, queridos? Deus te abençoe e ande em vitória todos os teus dias, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, por estar conosco nesse dia, que é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos dele. Seja muito feliz no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.